Sejam muito bem-vindos ao canal Cogumelo. Você que é fã da bilheteria Marvel, dos filmes e dos quadrinhos, já deve se sentir íntimo desses personagens. E é por isso que hoje nós vamos fazer uma análise onde, num mundo paralelo, esses personagens, os Vingadores, seriam, na verdade, os discípulos de Jesus. Jesus Cristo viveu 33 anos e teve 3 anos de vida ministerial ativa. E durante esses 3 anos de caminhada, ele contou com discípulos, onde eram mais ou menos em torno de 70 pessoas. Porém, desses 70, ele era mais próximo de 12 discípulos, que foram os que ficaram mais conhecidos. Então, para essa análise, nós vamos contar com esses 12 discípulos e também vamos contar com Paulo, que foi um apóstolo que, apesar de não ter conhecido Jesus Cristo pessoalmente, foi um grande responsável para a escritura do Evangelho, onde ele escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, conhecido como Cartas Paulinas, e por isso ele também é essencial para essa análise. Então vamos lá? Capitão América. Como um bom militar, ele era muito obediente, ele tinha um perfil comunicador, então ele tinha facilidade de se comunicar com as pessoas, e ele era muito movido pelo coração. Ele era uma pessoa movida por aquilo que ele sentia, em fazer a coisa certa. Se a gente está falando de amor, com certeza a gente está falando de João. João ficou conhecido como discípulo amado, autor do versículo que as pessoas dizem que é o que resume a Bíblia, né? João 3,16. E João era muito fiel. Não é à toa que ele foi o único que ficou com Jesus até o final, inclusive durante a crucificação. Então, se a gente está falando de alguém que tem um coração, que é motivado pelo amor, que é fiel, que é intenso, com certeza esse discípulo é João. Hulk esmaga! Hulk esmaga, não preciso falar mais nada. Se a gente pensa num herói que é totalmente impulsivo, que não pensa antes de falar, e ele faz e depois ele pensa. E assim como o Hulk, nós temos Pedro. Pedro foi um discípulo com perfil ativador. Pedro tinha urgência no chamado, tinha urgência no propósito, um temperamento difícil de lidar, e ele não pensava nas consequências daquilo que ele fazia. Vocês com certeza lembram da cena em que o soldado tenta levar Jesus, e Pedro pega a espada e mete-lhe a espada na orelha do soldado, porque ele não gostou do que o soldado estava fazendo, então ele arrancou a orelha do cara. Então Pedro era um cara completamente impulsivo, e por isso a gente pode com certeza comparar ele ao Hulk. Eu não posso fazer uma equação sem as variáveis. Tony Stark. Se a gente está falando de um vingador extremamente inteligente, com certeza é o Homem de Ferro. O cara era genial, e ele tinha autoridade para ele entrar aonde ele quisesse. Se a gente está falando de um cara influente, que era um exemplo de liderança e muito inteligente, com certeza a gente pode comparar ele a Paulo. Como eu falei, Paulo não viveu diretamente com Jesus, mas ele foi um grande responsável da escritura do Evangelho. Ele foi pregar aonde ninguém foi, ele sofreu perseguição, ele foi espancado, ele foi apedrejado, enfim, Paulo sofreu diversas coisas, diversos problemas, mas ele nunca desistiu daquilo onde ele estava posicionado. Assim como o Homem de Ferro chocou a todos quando disse que era o Homem de Ferro, Paulo também chocou a todos quando se declarou cristão, porque ele perseguia cristãos. Paulo falava sem papa na língua. Ele falava o que tinha para ser dito e acabou. Thor. O mais legal de Thor não é nem só a sua personalidade que a gente pode comparar a alguém, mas o fato de que Thor era um deus grego, né, da mitologia, filho de Odin, e que representa toda essa coisa do raio, trovão, Percy Jackson, esses troços aí doido que, enfim. E aí, o mais incrível é que na palavra, João e Tiago, que são irmãos, são chamados de filhos do trovão. Não porque eles eram deus, obviamente, né, tá repreendido de idolatria, mas porque eles tinham essa personalidade explosiva, essa personalidade que impactava onde eles chegavam. Eles eram extremamente marcantes aonde eles iam. E isso é muito incrível de você analisar sobre os dois. Estamos falando agora de alguém que não tem muito holofote como os outros heróis, mas quando aparece, se destaca pela letalidade, pela inteligência. E assim como a Viúva Negra, nós temos o discípulo de Jesus chamado Tiago. Tiago não tem tanto holofote contra os outros discípulos, mas quando ele aparece, quando você vai ler o Evangelho, quando você vai ler o livro de Tiago, você vê como ele é bem escrito, como esse cara era inteligente, como ele chegava, dava o recado e ia embora. Ele não tomava muito tempo, mas aquilo que ele falava, ó, aqui ó, doía aqui, ó, no âmago da alma, do fundo da vida da pessoa, entendeu? E eu duvido que você vai ter a coragem de ler Tiago e falar que... Putz. Vai, duvido. Caraca, eu não vou jogar sinuca agora. E duvido, vai.
E eu duvido alguém ser capaz de ler o livro de Tiago sem sentir que tá levando aqui, ó, uma espetada lá no fundo da alma, entendeu? E ele, assim como a Viúva Negra, ele tinha um perfil idealizador. Ele era um cara criativo, mas muito bem equilibrado naquilo que ele fazia. Então, Tiago, Viúva Negra, é isso. Para finalizar a nossa análise, temos o Gavião Arqueiro, um vingador extremamente habilidoso. E para comparar com um cara extremamente habilidoso e experiente, temos o discípulo Mateus. Mateus era um publicano, isso significa que ele cobrava dinheiro das pessoas. Então ele era uma pessoa extremamente habilidosa, porque ele sabia como manter uma conversa com harmonia, sem irritar tanto assim a pessoa, porque ninguém gosta de ser cobrado, né, eu acho. Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel. Então, Mateus era esse cara extremamente habilidoso, que sabia falar com as pessoas, sabia até como fazer coisas chatas, como cobrar dinheiro. Por isso, ele é o Gavião Arqueiro. Cortou minha onda. Desculpa. Cortou minha onda. Tava fluindo aqui, você cortou. Foi mal, vai. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Não esquece de deixar o seu curtir em algum lugar aqui embaixo nesse vídeo. Não se esquece de ativar o sininho para ficar ligado em todos os vídeos do canal. E eu espero vocês no próximo. Não se esqueça também de comentar aquilo que você achou das análises, se você concorda ou o que você não concorda. E até uma próxima vez. Shalom. Já tá aqui pensando na edição, né? Esse audiovisual. Tem que terminar com esse meu bordão. Esse audiovisual!